Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e vamos lá, o São Paulo Futebol Clube vê Marcos Leonardo poder ser emprestado para um time rival do Al Hilal lá na liga deles lá, e também Rogério Ceni, o técnico hoje do Bahia, que é ex-jogador e ex-técnico do São Paulo Futebol Clube, maior ídolo da história do São Paulo. Ele vive dias excelentes e péssimos ao mesmo tempo, só que virou pauta no São Paulo Futebol Clube com muitos pedindo para ele voltar para cá, para ser técnico aqui. Isso para mim aqui dá muito o que falar e sinceramente eu não me conformo com algumas coisas que acontecem não. Novidade maravilhosa no São Paulo é a volta do Oscar, tá? O técnico Hernan Crespo já faz um treino físico, um treino de estratégia também, e o Oscar encanta por treinar ali. O Crespo tá muito animado com a ideia do Oscar voltar para o time do tricolor. E o Oscar não é o único que volta, não, hein? Tem mais jogador voltando pro técnico Crespo, uma conversa revelada aí pelo Luan Volante também que vai dar muito o que falar e mostra o tamanho do técnico Hernan Crespo. O presidente Júlio Casares dá uma entrevista bastante... que lixo de entrevista, que bullshit, sabe? E ele dá a entrevista e eu vou um pouquinho rebater algumas coisinhas aí. Até o jornalista André Hernan rebateu também. Eu não sou aqui de ficar me metendo com o trabalho dos outros, da imprensa, mas o Hernan tá muito certo. Vamos falar sobre isso aí e tudo mais do São Paulo Futebol Clube. Vai ser um vídeo muito top, mas para ele ser mais top ainda, vou te pedir para deixar esse like aí, né? E te convido a se inscrever aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de ter você por aqui, fechou? Tamo junto? Chega no like, não esquece não, deixa agora o like aí para dar essa engrandecida no vídeo, para ele chegar a mais pessoas. Aí você me dá essa força também, custa nada, hein? Vamos lá? Seguinte, o André Hernan, que é um jornalista aí bastante bem informado, né? Bastante influente aí no meio, tá sempre aí nos holofotes da mídia esportiva brasileira, principalmente no que diz respeito ao São Paulo Futebol Clube. E aí o Júlio Casares, ele deu uma entrevista falando que não conseguiu ter o Marcos Leonardo, falou das vendas da equipe de base, umas desculpas assim, tão esdrúxulas, cara, tão bizarras as desculpinhas. Não, veja bem, o cara não tinha minutos, veja bem, o dinheiro não é desaforo, veja bem, estamos quebrados. Tá quebrado, Júlio Casares? Tá quebrado porque vocês vendem a equipe de base a preço de nada, né? Quase uma doação para times europeus cheio de dinheiro, e aí vocês compram o Éder, sabe, aposentados da China, aposentados do México, veteranos encostados como o Cédric Soares. Vocês gastam dinheiro em caras como Orejuela para emprestar. Vocês gastam dinheiro em caras como Nicão para emprestar. Vocês gastam dinheiro com jogadores igual Galopo para emprestar. Vocês não querem fazer futebol direito, não? Então vim falar que o São Paulo tá quebrado. Não é que o São Paulo está quebrado. A tua frase deveria ser: quebramos o São Paulo. Eu quebrei o São Paulo e agora eu tô fazendo esse vexame diante do mundo inteiro, dando uma mensagem pro mundo inteiro que o São Paulo é a casa da mãe Joana, que é aqui que pode vir e comprar sucata, pega preço, jogador bom, que valeria ouro, a preço de sucata, é isso que você faz. E aí o Júlio Casares tem a petulância, né, tem a pachorra de falar que o que dificultou ao São Paulo contratar o Marcos Leonardo é que a imprensa vazou antes. A imprensa vazou. E aí o André Hernan, que foi o cara que vazou aí, pelo que eu pude apurar, né, o Marcos Leonardo, ele fala que não, que o Vitor Roque do Palmeiras também vazaram antes, e o Palmeiras foi lá e comprou. Teve um do Flamengo que também vazaram antes, o Flamengo foi lá e comprou. Então não é vazar o problema, é falta de grana. E eu concordo plenamente com ele. Então quer dizer que o Al Hilal não mandou o Marcos Leonardo pro São Paulo, que o cara queria vir porque vazou antes, sabe? É uma coisa tão ridícula, né, cara? É tão ridículo. Você fala assim, ia ter 12 milhões pro cara ficar 4 meses aqui. Absurdo, realmente. Só que aí é o seguinte, os 12 milhões é basicamente o salário que ele ganha, né? 12, 3, 6, 9, 12, é 3 milhões por mês, é basicamente o salário que ele ganha. O Al Hilal só queria que o São Paulo pagasse o salário dele. E aí você olha esses 12 milhões e vê que o Matias Vinha, lá do banco, lá do Flamengo, que só se machucou, custou 100 milhões pro Flamengo. Aí compraram também o Ayrton Lucas, já tinha, e compraram também lá o Alexandro. Então é só pra você ver o nível do disparate aí, o nível do ridículo que nós estamos, o quanto é discrepante em relação a times que fazem uma gestão profissional de futebol, coisa que tá muito longe de aparecer no São Paulo Futebol Clube. Então o Marcos Leonardo pode agora ir emprestado para um rival lá, e aí você descarta completamente a culpa do Al
Hilal do Marcos Leonardo não estar aqui no São Paulo. O rival pode pegar o cara de graça, né? E aí ele vai pagar o quê? O salário do Marcos Leonardo. É uma coisa assim bizarra, na minha opinião, se o São Paulo não conseguiu trazer o cara porque não tem 3 conto por mês. E aí você fala, 3 por mês em contrato de 5 anos é um absurdo. E eu concordo com você. Agora, 12 milhões num cara desse pra ganhar uma Libertadores que te rende 100 milhões se você ganhar. Aliás, se você passar de fase da LDU, já paga o Marcos Leonardo e o salário do time inteiro também. É só ganhar da LDU. Não dá pra fazer uma apostinha dessa aí? Ah, eu vou trazer o Marcos Leonardo e preciso passar da LDU que se paga tudo. Não pode, não pode. Porque o São Paulo tá quebrado. Porque o Júlio Casares quebrou o São Paulo. Junto com a sua gestão de Leco, de Rui Costa, aí Muricy Ramalho. Todos vocês, o São Paulo foi pro buraco com vocês. A sorte é que tem jogadores assim como o Marcos Antônio, que olha pro horizonte do mundo inteiro e fala, não, eu quero ir pro São Paulo. Isso é um moleque que vale ouro, isso é ser São Paulo. Como um dia o Hernanes fez, o Kaká, o Luiz Fabiano, o Rogério Ceni, que sempre ficou, Raí, que veio pro São Paulo, o Marcos Antônio, ele olhou e falou, quero São Paulo. E o Marcos Leonardo também, ele falou, quero São Paulo. Como o Lucas Moura, o Oscar, eles querem o São Paulo. É a única sorte de vocês aí, não é o que vocês deixam como legado. É sim a sorte que vocês dão de ter jogadores apaixonados pelo clube que vocês não têm nada a ver com ele. Vocês estão aqui de passagem e uma passagem muito tenebrosa, né? Meus amigos, olha só, o Marcos Antônio tá treinando já no time do São Paulo e ele voltou, hein? Hoje, se você me perguntar aqui, Gilbão, quem que voltou? Voltaram Arboleda e Marcos Antônio, 2 titulares. Voltou também o Wendel, lateral esquerdo. Chegou o Mailton. São praticamente aí 4 titulares assim imediatos que vão jogar. Aí tem também o Tolói que chega e tem agora o Oscar voltando. É um novo time pro técnico Hernan Crespo que mal tinha ideia, eu acho, do tanto de jogadores que ele tinha nas mãos. Então agora montar a zaga com o Tolói não vai ser simples. Montar o meio-campo com Pablo Maia, Bobadilha e o próprio Marcos Antônio não vai ser simples. Tem que achar alguém vai ficar no banco de maneira injusta. E aí não é nem culpando o Crespo, é que todo mundo tá jogando muita bola. Você não pode pegar o Pablo Maia hoje e pôr no banco de reservas. Até porque o Pablo Maia tá num processo aí de ser vendido. E aí a imprensa fala em 15 milhões de euros, o que eu duvido completamente. Todo mundo sabe que no São Paulo não vai render 15 milhões de euros ninguém, mas o Pablo Maia vale isso e os times de fora do Brasil já querem pagar para Pablo Maia, querem levar ele lá para a próxima temporada. A janela fechou já, né? Então agora pensar que ele vai embora do São Paulo, pode até ir, mas aí é para um país que ainda tá o mercado aberto, ainda tá tudo fechando até amanhã. Amanhã fecham todos, aí é só jogador livre mesmo. Só que o Pablo Maia tem contrato, então até amanhã, se ele não for embora, é só pro ano que vem. Mas já tá pingando proposta pra ele. E com o Marcos Antônio voltando, eu não sei, sinceramente, o Marcos Antônio tem que jogar. Pablo Maia tem que jogar, Bobadilha tem que jogar. Só que tem 3 zagueiros também que estão jogando bola pra caramba. Você não vai tirar um atacante pra colocar Marcos Antônio, Bobadilha e Pablo Maia e deixar 3 zagueiros, que aí não existe, não tem futebol também, né? Então o Crespo tá dando uma sinuca de bico, uma batata quente na mão, mas a batata quente é do bem. É coisa boa que chegou pro São Paulo. E o Oscar, quer saber do Oscar? O Oscar Uemboaba, deixa eu falar do Oscar também pra vocês aqui. Eu só vou molhar as palavras, dar uma respirada e você deixa o like aí. Vamos lá, chega comigo aqui. É ruim ficar falando, deixa o like, eu não gosto não. Mas é que você esquece aí também, né? Fico lembrando. Mas valeu, olha só. O Oscar volta agora e deixa o técnico Hernan Crespo todo feliz da vida. E o Crespo também vai ter outra batata quente ali na mão na frente, porque o Lucas Moura está voltando. Esse não voltou ainda. Ele coloca o Oscar pra jogar, que tem que jogar. Tem o Rodriguinho, que vem jogando bem, sendo um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada. Na temporada Crespo, né? Tirando aquele... o trabalho do calça apertada, como diria o Wilsinho. Tirando o trabalho do calça apertada, que tá falando do São Paulo aí fora. Nós estamos vendo. Agora, na era Crespo, a segunda era Crespo, o Rodriguinho tem sido um dos melhores jogadores. Na frente, faltou o jogador. Ali tem só o Ferreirinha mesmo e tem o Luciano. É claro que tem o Tapia, tem o Dineno, tem alguns caras ali, Rigoni, que chega agora, que já vai ter espaço para jogar, tá? Isso é informação, vai ter espaço. E aí nós temos um time que vai faltar
vai tirar o Ferreirinha agora pra colocar o Rigoni? É meio absurdo ele pensar nisso, né? Acho que o Crespo ele vai ter que se virar mesmo e talvez tirar o Ferrarese do time. Eu não descartaria a possibilidade, não. Sobretudo agora que chegam o Mailton e também o Wendel e nós temos uma lateral muito mais qualificada pra jogar também. Não é que é melhor não 3 zagueiros porque o Wendel e o Mailton podem sair e subir. Mas como são laterais mais prontos, mais jogadores de bola do que o Enzo Dias e o Cedric, eu acho que dá pra você pensar também em colocar um sistema de 2 zagueiros, porque na frente vai faltar gente. Não vai ter, mas tudo bem, o Crespo não vai tirar agora e vamos pra cima. O Luan teve uma conversa muito franca com o Crespo e ele falou: professor, eu quero jogar, eu quero ajudar você e o São Paulo. E aí o Luan, volante, e aí ele falou assim, ó, pode ser 2 minutos, pode ser 90, pode ser entrando na prorrogação, pode ser para bater um pênalti, pode ser de qualquer jeito, eu quero ajudar. O Crespo chegou, levantou, falou, deu risada e falou, continue trabalhando, é isso aí. Deu um abraço no Luan e o Luan pensou, tô de volta. São palavras do próprio Luan, que está treinando muito sério, e o Crespo tem essa oportunidade de colocar o Luan também. E por que eu chamo de oportunidade? É pelo que eu estava falando daquela possível venda do Pablo Maia. Então o Pablo Maia saindo do time de São Paulo, vendido, o São Paulo qualquer proposta vende, né? São Paulo, essa diretoria ridícula aí, ela vende para qualquer proposta. É uma diretoria patética, das mais idiotas do mundo inteiro, e aí vai chegar uma propostinha mequetrefe pelo Pablo Maia. Não, vou vender, eu preciso comprar o William do México lá, o volante do México, o William, com 42 anos, o Éder, né? Essa é a diretoria que nós temos. Vai vender o Pablo Maia e aí o Luan passa a ser peça fundamental para o São Paulo, porque ano que vem devemos ter a aposentadoria do Luiz Gustavo, devemos ter a venda do Pablo Maia. O Marcos Antônio e Bobadilla jogando a bola, estão jogando. Não boto fé que fiquem no São Paulo pro ano que vem, com o Júlio Casares e Belmonte. Não acredito mesmo. São jogadores que valem muito, principalmente. Os dois, né? Bobadilla e Marcos Antônio acho que valem a mesma coisa. É que o Bobadilla era muito promissor e tá se consagrando. E o Marcos Antônio já foi pra Lazio, já. Os caras da Europa conhecem. Ele vindo pro Brasil, dando a volta por cima aqui no São Paulo, os caras levam ele de volta pra Europa. Lógico que levam. Então, assim, o Luan vai ser peça fundamental, sobretudo diante dessa diretoria do São Paulo que é grotesca, né, em muitos aspectos. Fora Casares, fora Belmonte. O Rogério Ceni, ele deu muito o que falar também quando ele ganhou a Taça do Nordeste lá, né? Ganhou do Boa Esperança. Eu não sei qual time que ele ganhou lá, não tô aqui desmerecendo, mas assim, era uma Taça do Nordeste, né? E o que aconteceu quando ele ganha é que muitos São Paulinos começam a fazer uma movimentação na internet pedindo o Rogério Ceni de volta pra cá como técnico. Assim, tirando o lance do Crespo, ninguém tá pedindo a demissão do Crespo, mas colocam o Rogério Ceni como um possível técnico pro futuro. E aí ficam pegando trechos de uma entrevista do Rogério Ceni de outra passagem que o Rogério Ceni fala, não pode vender os jogadores da base do São Paulo por menos de 10 milhões de euros, que é um dígito, né? 9 milhões é um dígito, 10 é 1 mais o 0, começa a ser 2 dígitos. E aí ele coloca, não pode vender por menos que 2 dígitos. Então, qualquer peça do São Paulo, qualquer jogador tem que ser no mínimo 10 milhões de euros, no mínimo. E aí ele tá certo. E isso, eu acho que o Rogério Ceni ele tem uma visão muito correta. Eu também acho, na base tem que valer pelo menos 10 milhões de euros, no mínimo, no mínimo. 15, 20, acho mais certo, mas no mínimo 10, não tá errado. Só que o Rogério Ceni ele também tem uns problemas como técnico, né? E quando a galera pede ele de volta, tem que lembrar que no São Paulo ele estressa muito. A primeira passagem dele em 2017 foi ruim. E tivemos Lucão, Sidão, né? Alguns caras que ele insistiu bastante. E não só, o Leco, a venda do David Neres, Luiz Araújo, foi tudo ridículo. Thiago Mendes, foi tudo ridículo. Não foi culpa do Ceni. Mas ele pediu o Cícero lá, depois teve um entreveiro com o Cícero. Ele não é um cara que fica tranquilo treinando o São Paulo. Ele se estressa muito. E o que acontece? Ele exagerou no uso da equipe de base. Tinha que usar o Sara, Igor Gomes, Nestor, talvez gradativamente, Pablo Maia, gradativamente. Ele coloca todo mundo junto e fala, vamos aí que o São Paulo ninguém empresta que veio contratado, é só os caras da base. Isso também danifica os jogadores da base, né? Isso também atrapalha, isso prejudica, porque o São Paulo é um time que convive com crises enormes de muitos anos, e aí você coloca a base e fala, vai lá, tira o São Paulo da crise. Não é certo também. E o Rogério não enxerga isso. Ele tem essa dificuldade de enxergar. Ele pega um cara igual Rigoni, sei lá, vai, Ferreirinha da vida, ele vai falar, não, eu quero o cara da base aqui. Queima um jogador normal
pra pôr um da base, mesmo que o da base não mereça. Então eu acho que no São Paulo ele tem esse problema de trabalhar. E aí no Bahia, ele ganhou um título da Taça do Nordeste, nossa, maravilhoso. Aí ele perdeu agora a vaga da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fluminense, e o bicho pegou lá, já colocou lá também com os jogadores, expôs tudo. Um climão de vestiário e tal. Então ele é um cara que ele é maravilhoso. Eu acho que ele é maravilhoso, o maior ídolo de todos. Só que treinando o São Paulo ele pode ser um problema. Então mesmo com uma possível demissão do Crespo amanhã ou depois, não confio nada em Belmonte e Casares. Lógico que o Crespo vai ser usado como bode expiatório muito em breve aí pra esses caras. Lógico que vai, né? Não tô falando no mau sentido, mas perdeu alguma coisa que vai ficar na culpa da diretoria, eles põem no colo do Crespo lá e pronto. Isso é normal, todo presidente faz isso, né? O Leco fez com o Rogério antigamente, todo mundo vai fazer isso aí. Agora, se você pensar que o Rogério Ceni pode voltar para o São Paulo, eu acho que como técnico fica um pouco mais complicado por causa do temperamento dele, que quando junta no time do São Paulo, que é o time do coração dele, potencializa muito. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!